Um casal apaixonado, uma vida de luxos e o submundo do crime. O que começou como um romance glamuroso, rapidamente se transformou em um pesadelo. Um casal, aparentemente perfeito, se viu envolvido em um mundo de drogas e corrupção. Nesse vídeo, eu falarei a respeito de um caso que parece ter saído de um roteiro de filme. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Charlotte Lindstrom. Um caso que, na minha opinião, daria um ótimo filme de suspense e ação. Bom, antes de irmos para o vídeo, eu já agradeci vocês, mas eu quero agradecer novamente por todo o apoio que vocês me deram nesses últimos vídeos que eu repostei. E a partir de agora só vai ser vídeo que são inéditos aqui no canal. Para quem me acompanha já faz um tempo, sabe que nos últimos dias eu repostei alguns casos que eu já tinha feito para aumentar o engajamento aqui do canal e consequentemente, o valor que eu iria ganhar do YouTube. Isso para que eu pudesse ter dinheiro para montar um estúdio aqui bacana, E logo mais eu vou estar com esse estúdio. Eu pretendo fazer uma coisa bem legalzinha, nada muito cheio de furuletagem, porque eu não gosto muito de frescura, mas vai ser um estúdio bom, pelo menos melhor que esse aqui atrás. No mais é isso, vocês sabem que eu não gosto de ficar falando muito aqui no começo, mas eu só queria agradecer vocês novamente. Muito obrigado, pessoal. E, como vocês já sabem, se gostaram do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Charlotte Karen Lindstrom nasceu em 9 de agosto de 1984 em Sollentuna, uma comuna do condado de Estocolmo, localizada na Suécia. Ela é filha do casal Hans Lindstrom e Anita Hall Lindstrom, que além dela tem mais um filho chamado Jan, que é 2 anos mais novo que Charlotte. A família morava em uma casa de classe média no subúrbio. De acordo com fontes, Charlotte teve uma infância normal e é bem apegada à sua família. Seus pais disseram que ela não tinha nenhum sonho em particular, mas queria se sentir especial. No ano de 2003, quando tinha 19 anos, Charlotte foi para a Austrália com um grupo de amigos da época da escola. Antes disso, ela havia viajado o mundo com esses mesmos amigos, mas foi na Austrália que decidiu ficar. Na Austrália, ela se estabeleceu em Sydney e passou a trabalhar como modelo de meio período e também como garçonete em uma conhecida boate chamada Hemisphere. Após um tempo trabalhando na Hemisphere, Charlotte se candidatou a uma vaga de emprego em um clube de striptease chamado Minx. Esse clube pertencia a um homem chamado Steven Wayne Spaliviero, que tinha 37 anos na época. Assim que pôs os olhos em Charlotte, Steven ficou interessado nela, e aos poucos ele foi se aproximando dela. Steven logo percebeu que Charlotte tinha um gosto por coisas caras, e que ele poderia proporcionar isso para ela. Além do clube, Steven também era dono e sócio de vários outros empreendimentos, os quais lhe garantiam uma ótima renda. Mas Steven não era apenas um empresário bem-sucedido. Havia um lado obscuro nisso tudo. Steven também era um dos maiores fornecedores de drogas sintéticas da região de Sydney. E claro, isso lhe garantia ainda mais dinheiro. Steven frequentava os melhores e mais caros locais da cidade, além de dirigir apenas carros de luxo, como Lamborghinis e Ferraris. Não demorou muito para que Steven e Charlotte engatassem um relacionamento. Em poucos meses, os dois já estavam morando juntos em um apartamento em Darling Harbour, um dos pontos mais cobiçados e caros para se viver em Sydney. A vida do casal era repleta de luxos, viagens, roupas caras, joias e tudo de melhor que o dinheiro podia comprar. Algumas pessoas próximas a Charlotte disseram que, no começo, ela se envolveu com Steven por interesse, mas que depois ela acabou se apaixonando por ele, chegando ao ponto de fazer qualquer coisa pelo homem. E podemos afirmar que foi por causa desse sentimento de devoção que Charlotte tinha por Steven que esse caso aconteceu. Já nos primeiros meses de relacionamento, Charlotte descobriu que, além de empresário bem-sucedido, Steven também era um criminoso. Isso não foi nenhum problema para ela. Afinal, as atividades criminosas de Steven rendiam muito dinheiro, dinheiro que Charlotte adorava gastar. Mesmo morando bem longe de sua terra natal, Charlotte sempre manteve contato com sua família.
Ela os visitava 2 vezes por ano, e eles também a visitavam sempre que podiam. Em todas as visitas à família, Steven a acompanhava e conseguiu conquistar a simpatia da família da namorada. No entanto, esse conto de fadas envolvendo uma jovem donzela sueca e um empresário traficante australiano não duraria muito. Aqui não há. Viveram felizes para sempre. 2 anos depois de o casal ter se conhecido, mais especificamente em novembro de 2005, os bombeiros de Sydney receberam uma ligação afirmando que um prédio industrial localizado em Riverstone, um bairro no subúrbio da cidade, estava em chamas. Foram os vizinhos desse prédio que ligaram para os bombeiros, afirmando que havia muita fumaça saindo do local. Os bombeiros então se dirigiram rapidamente até lá e, nesse meio tempo, receberam outra ligação vinda de um homem que afirmou que não havia nenhum incêndio no prédio para onde eles estavam indo e que, na verdade, eles haviam caído em um trote. As autoridades descobriram mais tarde que o homem que fez essa ligação era ninguém menos que Steven Spaliviero. Steven queria despistar os bombeiros para ganhar tempo, mas, infelizmente para ele, isso não funcionou. Os bombeiros já haviam percorrido um longo caminho, não iriam retornar e decidiram ir checar o prédio de perto. Ao chegarem no local, constataram que, de fato, havia chamas, mas conseguiram apagá-las sem maiores problemas. Depois de apagarem as chamas e a fumaça no local ter se dissipado, os bombeiros se depararam com algo que nunca tinham visto antes. Havia um grande laboratório de drogas sintéticas dentro do prédio. Não havia mais ninguém no prédio além da equipe de bombeiros. Provavelmente, quem quer que estivesse por lá fugiu assim que o fogo se iniciou, pois sabia que aquilo chamaria a atenção. Os bombeiros comunicaram à polícia, que se dirigiu até o local. Os policiais isolaram toda a área e deram início a uma perícia em busca de qualquer evidência que pudesse levar as autoridades até o responsável por aquele laboratório. O laboratório era um dos maiores que já havia sido descoberto em toda a Austrália, algo de fazer inveja ao pessoal da série Breaking Bad. De acordo com o relatório da polícia, os equipamentos eram os maiores e mais sofisticados que eles já tinham visto. Havia 3 vasos de ferro de 300 litros e um vaso de 780 litros. Havia também 2 vasos de 50 litros de cerveja no chão, com condensadores especialmente fabricados para eles, que estavam sendo destilados naquela época. Em uma sala fechada, havia 3 prensadores de tabletes usados no prensamento de comprimidos. Além de todos esses equipamentos, a polícia apreendeu no local mais de 1 tonelada de drogas sintéticas prontas para serem vendidas. De acordo com fontes, se essas drogas fossem vendidas nas ruas, elas dariam um retorno de milhões de dólares australianos. A polícia também apreendeu um par de sapatos da Louis Vuitton e uma máscara de gás. Esses 2 itens seriam cruciais para as investigações, como veremos mais para frente. Também foi encontrada uma impressão digital em vários equipamentos do laboratório, que certamente pertencia a alguém que passava muito tempo no local. Durante as investigações, os policiais foram atrás do proprietário do prédio e descobriram que ele alugou o imóvel para outra pessoa através de uma imobiliária. Na verdade, o proprietário do prédio deixou o imóvel sob responsabilidade da imobiliária para que ela encontrasse alguém interessado em alugá-lo. Os policiais, então, foram atrás do corretor de imóveis que ficou responsável por essa transação. O corretor de imóveis disse aos policiais que alugou o prédio para um homem chamado John Walker, que disse ser representante de uma empresa chamada K&M Machinery. Segundo o corretor de imóveis, John Walker teria dito a ele que usaria o prédio para guardar algumas máquinas da empresa. Os policiais pediram para que o corretor de imóveis passasse toda a descrição do homem, e através dessa descrição dada pelo corretor, foi criado um esboço de como, talvez, John Walker seria. Agora, os policiais tinham um nome e uma descrição do responsável por aquela grande operação de fabricação de drogas. Contudo, quando consultaram no sistema o nome John Walker e tentaram rastreá-lo através das informações que tinham, não encontraram nada. Isso não foi uma surpresa para os policiais, pois já desconfiavam que a identidade John Walker era falsa. Afinal, ninguém seria burro o bastante para usar o nome verdadeiro em uma operação criminosa desse porte.
A impressão digital encontrada em vários equipamentos no prédio forneceu aos policiais um nome: Jeff Clower. Os policiais foram atrás de Jeff, mas não conseguiram encontrá-lo em lugar nenhum. Era muito provável que ele já tivesse deixado o país. A princípio, antes de verem uma imagem de Jeff, acreditavam que John Walker era Jeff Clower, usando uma identidade falsa. No entanto, o esboço feito pela polícia de John Walker, com base na descrição dada pelo corretor de imóveis, não batia com a descrição de Jeff Clower. Nesse caso, havia outra pessoa envolvida no esquema criminoso, e essa pessoa utilizava a identidade falsa de John Walker. Isso também não era surpresa para a polícia, já que seria muito improvável que uma única pessoa fosse capaz de administrar uma fábrica de drogas daquele tamanho. Lembrando que a polícia apreendeu mais de 1 tonelada de drogas sintéticas no local, uma quantidade muito grande para que apenas uma pessoa tivesse produzido em tão pouco tempo. A quantidade de produtos químicos que estavam na fábrica era enorme. Com isso, a polícia decidiu rastrear a compra desses produtos até a sua origem. Após alguns dias de investigação, a polícia conseguiu encontrar o fornecedor. Tratava-se de uma empresa credenciada na região. Os policiais foram até essa empresa e falaram com um dos funcionários responsável pela venda. Esse funcionário disse aos policiais que um homem, chamado John Matthews, foi quem comprou todos aqueles produtos químicos. Os policiais mostraram o esboço que tinham de John Walker para o funcionário, que afirmou que o homem do esboço era muito parecido com o que fez a compra. Desse modo, os policiais pediram ao funcionário todos os dados que ele tinha do homem que foi registrado na venda. Apesar de suspeitarem que John Matthews também fosse uma identidade falsa, assim como John Walker, os policiais tentaram rastreá-lo, e de fato, John Matthews era uma identidade falsa. Todos os dados que o vendedor possuía de John Matthews eram falsos. No entanto, o número de telefone era ativo, e quando os policiais consultaram em nome de quem esse número estava registrado, fizeram um avanço significativo nas investigações. O número de telefone estava registrado no nome de Steven Spaliviero. Agora, antes de prosseguirmos com o caso, vou falar um pouco sobre a vida de Steven Spaliviero e a trajetória que o levou a se tornar um dos maiores traficantes da Austrália. Steven Spaliviero cresceu em uma família italiana no subúrbio de Sydney. Depois de terminar o ensino médio, ele foi para os Estados Unidos, onde passou a trabalhar como mecânico de carros de luxo em uma oficina em Los Angeles, na Califórnia. Em 1989, Steven foi preso depois de roubar um Porsche. Nessa época, ele fazia parte de uma quadrilha que roubava carros de luxo e depois os desmontava, enviando as peças para a Austrália. Steven foi mandado para a prisão estadual de Avenal, na Califórnia, onde conheceu um holandês chamado Igor, que o ensinou a fabricar todo tipo de droga sintética. Mais tarde, ele foi extraditado para a Austrália, onde pagou uma fiança e passou a responder pelos seus crimes em liberdade. Logo após isso, Steven tentou colocar em prática tudo o que aprendeu com o holandês sobre fabricação de drogas sintéticas. Ele montou um pequeno laboratório e começou a fabricar pequenas porções na intenção de ganhar prática. No entanto, foi rapidamente descoberto pela polícia e acabou preso. Steven não ficou muito tempo na prisão e, após ser libertado sob fiança novamente, abriu um clube de striptease chamado Joannas. O negócio faliu em poucos meses e, com isso, Steven decidiu tentar fabricar drogas sintéticas novamente. Dessa vez, alugou vários armazéns afastados ao redor de Sydney para evitar chamar a atenção de pessoas e, consequentemente, das autoridades. De acordo com fontes, Steven fabricava milhares de comprimidos por semana, algo que lhe rendia muito dinheiro. Conforme seu negócio criminoso crescia, ele fez contatos mundo afora. Ele comprava alguns produtos químicos da máfia chinesa e passou a se encontrar com associados do cartel de Sinaloa na intenção de montar um laboratório de drogas na selva sul-africana. No ano de 2002, Steven abriu um outro clube de striptease, ao qual ele deu o nome de Minx. Dessa vez, não havia como o negócio falir, já que o local era apenas usado para lavar os milhões de dólares australianos provenientes da sua grande operação de fabricação e distribuição de drogas. No ano seguinte,
Steven conheceu Charlotte após ela se candidatar a uma vaga de emprego em seu clube. A partir desse momento, o casal passou a desfrutar juntos de um estilo de vida luxuoso e extravagante, e os dois ficaram noivos pouco tempo depois. Em agosto de 2005, no aniversário de 21 anos de Charlotte, Steven a levou até o Bondi Icebergs Club para comemorar e lhe deu um colar de $5.000. Nessa época, Steven ainda respondia em liberdade pelo crime de fabricação e tráfico de drogas sintéticas, pelo qual foi acusado e preso anos antes. Devido a isso, quando os policiais conseguiram vincular o número de telefone registrado na compra de produtos químicos a Steven, ele entrou no radar da polícia. As autoridades passaram mais de um ano investigando Steven, grampearam o telefone dele, instalaram escutas em sua casa e também colocaram um rastreador em seu carro, rastreador que foi descoberto por Steven, mas que ele sabia que não podia fazer nada a respeito. Os policiais tinham certeza de que Steven estava profundamente envolvido na fabricação e distribuição de drogas sintéticas, mas precisavam coletar o máximo de provas possível antes de prendê-lo, pois, caso contrário, ele poderia ser solto sob fiança novamente. Enquanto vigiavam Steven, os policiais convenceram 2 funcionários da empresa que vendeu produtos químicos para ele a testemunhar no tribunal, caso fosse necessário. Os 2 funcionários deveriam confirmar que John Matthews e Steven Spaliviero eram a mesma pessoa. Depois de conseguirem convencer esses funcionários a testemunhar e coletarem algumas evidências, os policiais decidiram ir até o apartamento de Steven em Darling Harbour. Ao chegarem lá, foram recebidos por Charlotte, que disse estar sozinha. Os policiais mostraram o mandado judicial de busca e, em seguida, entraram no apartamento. Ao ser questionada pelos policiais sobre onde estava Steven, Charlotte respondeu que ele estava em Cooktown, uma cidade da Austrália localizada no estado de Queensland, a mais de 2.700 quilômetros de Sydney. Enquanto os policiais faziam a busca no apartamento, Charlotte o seguia com uma expressão apreensiva. Os policiais sabiam que provavelmente não encontrariam nada de muito incriminatório no local. Afinal, Steven não seria tão imprudente a ponto de deixar algo que pudesse ligá-lo às suas atividades criminosas em seu próprio apartamento. De qualquer modo, vasculharam todos os cantos do apartamento, e a única coisa que encontraram que poderia ajudá-los nas investigações foi uma caixa de sapatos da Louis Vuitton. Antes de deixarem o apartamento de Steven, os policiais entregaram um cartão com o número de um dos detetives a Charlotte e pediram que, assim que Steven voltasse, ele ligasse para aquele número. Alguns dias depois, Steven retornou de Cooktown e ligou para o detetive. Sabendo que, mais cedo ou mais tarde, ele seria preso, ele decidiu fazer uma aposta arriscada. Em conversa com o detetive, Steven o convidou para tomar o café e disse que estava disposto a negociar, oferecendo dinheiro para o detetive. O detetive, no entanto, disse que não estava aberto a negociações e falou para Steven que era para ele comparecer ao departamento de polícia o mais rápido possível. No dia seguinte, Steven Spaliviero se apresentou no departamento de polícia e foi preso sem direito à fiança, sob a acusação de fabricar e distribuir drogas sintéticas e também por tentativa de suborno. Posteriormente, foi mandado para a prisão de Silverwater, onde permaneceria até a data do seu julgamento. Charlotte visitava o noivo com frequência na prisão, e eles conversavam sobre tudo, até mesmo sobre atividades criminosas. Depois de finalizarem o inquérito investigativo, a polícia percebeu que o que eles tinham de mais forte contra Steven eram as 2 testemunhas, que poderiam ligá-lo à compra de produtos químicos para a fabricação de drogas sintéticas. Mas não era só a polícia que sabia o valor dessas testemunhas. Steven também sabia. Alguns dias depois da prisão de Steven, a polícia recebeu uma denúncia vinda de dentro do presídio em que ele estava preso. De acordo com um detento do mesmo presídio, as 2 testemunhas-chave do caso de Steven estavam correndo um grande risco. O detento informou aos policiais que um plano para tirar a vida das 2 testemunhas estava em andamento. Ainda segundo esse detento, 2 homens do estado de Victoria, que já eram criminosos conhecidos das autoridades, haviam sido contratados para realizar o serviço. Esses 2 criminosos iriam executar as 2 testemunhas no momento em que estivessem saindo do trabalho.
ao fim do expediente. As duas testemunhas já estavam sendo seguidas e tendo toda a sua rotina estudada para que o plano não falhasse. Inclusive, havia um mapa cuja autoria foi atribuída a Steven, que mostrava como chegar e como era o local de trabalho das testemunhas. Tudo seria esquematizado para parecer um assalto que deu errado. Ao tomarem conhecimento desse plano, os policiais ficaram muito preocupados. Além de duas vidas estarem em grande perigo, a importância do testemunho dessas pessoas para o caso era fundamental. Sem elas, era provável que Steven recebesse uma pena muito menor ou até mesmo conseguisse se safar. Desse modo, os policiais sabiam que tinham que proteger essas pessoas a todo custo. Uma equipe policial foi encarregada de vigiar e proteger as duas testemunhas 24 horas por dia. Nos dias posteriores, os policiais montaram vigias tanto na frente da fábrica, onde as testemunhas trabalhavam, quanto na frente da casa delas. De acordo com a polícia, a fábrica começou a receber algumas ligações estranhas, nas quais pessoas faziam perguntas aleatórias a respeito do funcionamento do local. Obviamente, era alguém querendo levantar o máximo de informações possíveis para o plano de eliminar as testemunhas. No decorrer dos dias, os policiais foram ficando cada vez mais apreensivos. Em um determinado dia, por volta das 5 da tarde, um carro com placas do estado de Victoria parou em frente à fábrica. 5 da tarde era próximo do horário do fim do expediente no local. Nesse carro estavam dois homens, e os policiais viram o momento em que um deles pegou o celular e fez uma ligação. Logo em seguida, questão de segundos, o carro deixou o local. Assim que o carro saiu, um funcionário da fábrica ligou para os policiais que estavam fazendo a vigilância e informou que haviam recebido uma ligação de um homem perguntando sobre dois funcionários. Os dois funcionários mencionados eram justamente as testemunhas-chave do caso. O funcionário que atendeu a ligação disse ao homem que os funcionários não estavam no local e que haviam deixado o expediente. A polícia estava um passo à frente na operação, pois sabia do plano para eliminar as testemunhas, enquanto os criminosos não faziam ideia de que a polícia já tinha essa informação. Antes que o veículo com os dois homens suspeitos deixasse o local, os policiais anotaram a placa do carro. Ao consultarem a placa no sistema, descobriram que o veículo estava registrado no nome de um homem com várias passagens pela polícia. Sim, um dos criminosos estava usando seu próprio veículo registrado para cometer o crime. Graças a esse erro, a polícia conseguiu identificar um dos homens contratados para eliminar as testemunhas. Os policiais começaram a monitorá-lo, grampeando seu telefone. Descobriu-se que ele mantinha contato direto com Steven. Em todas as conversas que tiveram, falaram em códigos, pois como Steven estava preso, as conversas dele eram monitoradas pelos agentes da prisão. O contato entre Steven e um dos homens contratados para eliminar as testemunhas não surpreendeu os policiais. Na verdade, eles já desconfiavam que Steven pudesse estar em contato direto com os contratados para fazer o serviço. Mas uma coisa surpreendeu bastante os policiais. Não era apenas Steven que estava em contato com os contratados, mas também Charlotte Lindstrom. Charlotte mantinha contato regular com os homens para monitorar o andamento do plano de eliminação. Em uma das conversas, ela se mostrou irritada e impaciente, reclamando que estavam demorando muito para eliminar as duas testemunhas. Diante disso, a polícia decidiu monitorar Charlotte e grampeou seu telefone. Nos dias seguintes, os policiais escutaram suas conversas com Steven e com os dois contratados. Em uma dessas conversas com Steven, Charlotte se mostrou bastante irritada e disse que não queria mais ficar em Sydney. Steven tentou acalmá-la, mas Charlotte continuou falando e acabou revelando algo que não devia. Steven, então, mandou que ela se calasse. How are you? I don't want to be here. Huh? I don't want to be here anymore. Where are you? I'm in the city. What's wrong, baby? I don't think this is funny. Huh? I don't think this is funny. Oh, no, honey, I'm sorry to put you through, but that's it now. Listen, I'm going to go, eh? I'll leave you Why? alone because you're upset. So you're going to leave me when I'm upset? No, I'm just saying, you know, talk. Like, So I'm going to sit here and cry by myself. just keep it together, huh?
Yeah, no, I just don't want to see those people, that's all. Just shut up. Talking rubbish about fucking shit, I don't know what you're talking about. Yeah. I'll speak to you later then, bye. Percebendo a atenção de Charlotte, a polícia decidiu usar isso a seu favor. Montaram um plano no qual um policial disfarçado se aproximaria de Charlotte, fingindo ser um matador de aluguel. O policial esperou o momento certo, e quando chegou a hora, se aproximou de Charlotte, dizendo que era conhecido dos outros 2 contratados. Ele informou que os outros homens estavam tendo dificuldades para realizar o serviço, e que dali em diante ele seria o responsável com quem Charlotte deveria negociar. Charlotte não estranhou a história, afinal, o policial disfarçado tinha informações que só alguém envolvido no plano teria. Nos dias seguintes, Charlotte começou a negociar com o policial disfarçado, oferecendo $100.000 australianos para cada testemunha eliminada. O policial aceitou e disse: "Negócio fechado." Tudo foi gravado e se tornou uma prova crucial para o caso. No dia 26 de maio de 2007, Charlotte Lindstrom foi presa, acusada de conspiração para um crime grave. Alguns jornais na época noticiaram que a devoção de Charlotte por Steven, seu desejo de ajudá-lo a evitar a condenação, a levou à prisão. Se condenada, ela poderia pegar uma pena de até 10 anos. Poucos dias após a prisão de Charlotte, Dolores Spaliviero, mãe de Steven, se ofereceu para pagar a fiança de $2 milhões australianos estabelecida pelas autoridades para que Charlotte pudesse responder às acusações em liberdade. Além disso, Justin Hames, seu ex-patrão e amigo, afirmou que, se Charlotte fosse libertada sob fiança, poderia voltar a trabalhar na boate Hemisphere até o julgamento. No entanto, o juiz responsável pelo caso retirou o direito à fiança de Charlotte, afirmando que o risco de fuga era muito alto. Até aquele momento, a família de Charlotte na Suécia não sabia de nada. Eles só ficaram cientes da prisão dela quando um jornalista os procurou para fazer uma reportagem. Os pais de Charlotte ficaram chocados ao descobrir que a filha havia sido presa, e mais surpresos ainda ao saberem da acusação e de toda a trama envolvida em sua prisão. Em 18 de setembro, Charlotte fez um acordo com a promotoria e se declarou culpada das acusações. Como parte desse acordo, ela deveria testemunhar contra Steven e receberia uma pena muito menor do que a pena que ela receberia pelo seu crime. Em 21 de dezembro, ela se declarou culpada novamente em outro tribunal de Sydney. Em todas as suas audiências, Charlotte usava um colete à prova de balas, devido aos rumores de que sua vida estava em risco. Inicialmente, Charlotte foi condenada a 4 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional em 2 anos. No entanto, poucos dias depois, o tribunal reconsiderou a sentença, considerando-a fraca demais. Como resultado, Charlotte, que já havia cumprido quase 1 ano de sua pena, teve mais 1 ano adicionado à sua sentença. Em vez de ser elegível para a liberdade condicional em maio de 2009, como previsto inicialmente, ela só poderia ser liberada em maio de 2010. Em 11 de agosto de 2008, Charlotte começou a testemunhar contra Steven em seu processo judicial. Ela revelou tudo o que sabia sobre a operação de drogas de Steven, fornecendo detalhes cruciais. Charlotte revelou que esteve em alguns dos locais onde ele fabricava drogas e até aprendeu sobre o processo de produção de drogas sintéticas. Seus testemunhos foram fundamentais, ligando Steven diretamente à operação criminosa. As autoridades também contaram com o depoimento das 2 testemunhas da fábrica química, que confirmaram a compra dos produtos químicos por Steven sob o nome falso de John Matthews. Para agravar ainda mais a situação de Steven, a máscara de gás e o sapato da Louis Vuitton encontrados na fábrica de drogas continham seu DNA. A caixa de sapato, por sua vez, foi encontrada pela polícia no apartamento onde ele morava com Charlotte. Devido a todas essas provas que ligavam Steven Spaliviero à produção de drogas sintéticas, ele foi condenado em 2009 a 16 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 12 anos.
Os 2 homens do estado de Victoria, contratados para eliminar as testemunhas, também foram presos, mas liberados alguns meses depois. Em 25 de maio de 2010, Charlotte Lindstrom foi libertada sob liberdade condicional da prisão de Long Bay, em Nova Gales do Sul. No dia seguinte, Charlotte foi deportada para a Suécia, onde cumpriu o restante de sua pena perto de sua família. Steven Spaliviero, após cumprir 11 anos de sua sentença, foi libertado sob liberdade condicional em outubro de 2017. Embora deveria ter cumprido 12 anos, ele conseguiu sair um ano antes devido a uma apelação de sua defesa. Após sua saída da prisão, Steven afirmou ter decidido seguir um caminho diferente, distanciando-se do crime. Ele publicou um livro intitulado Narco X, no qual detalha sua jornada até se tornar um dos maiores traficantes de drogas sintéticas da Austrália, além de compartilhar informações sobre seu relacionamento com Charlotte. Além disso, ele passou a trabalhar como conselheiro para jovens detentos, com o objetivo de mostrar a eles que o crime não compensa. As últimas informações disponíveis sobre Steven indicam que ele está noivo de Ciara Jones e planeja se casar com ela em breve. Em contraste, após chegar à Suécia, Charlotte adotou uma nova identidade, já que havia rumores de que sua vida ainda estava em risco. Por isso, não se sabe muito sobre o seu atual paradeiro ou situação. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.